minha esposa decidiu testar minha lealdade flertando com todos os homens na festa, eu passei no teste, provando que minha lealdade era comigo mesmo. Enquanto ela estava ocupada testando meus limites com outros homens, eu estava ocupado testando estratégias de saída. Na segunda-feira de manhã, quando ela acordou esperando o café da manhã na cama, ela recebeu. Sabe quando dizem que casamento é sobre confiança? Pois, minha esposa decidiu levar essa teoria ao limite na festa de aniversário de casamento dos nossos amigos, no último sábado à noite. E, cara, eu aprendi algo sobre lealdade naquela noite. Nós estávamos casados há 4 anos, e eu achava que a conhecia bem. Ela sempre foi sociável, confiante, do tipo que ilumina qualquer ambiente quando entra. Naquela noite não foi diferente. Ela estava deslumbrante no vestido vermelho, aquele que sempre fazia cabeças virarem. Quando entramos no salão de festas do Hilton, onde a comemoração estava acontecendo, senti aquele orgulho familiar de tê-la ao meu lado. A festa estava animada. Cerca de 60 pessoas, na maioria casais do nosso círculo, celebrando os 15 anos juntos dos nossos amigos. A turma de sempre, advogados, médicos, empresários, gente bem-sucedida vivendo o sonho americano. Peguei drinks para nós no bar enquanto ela socializava. Nada de incomum. Mas então comecei a notar algumas coisas. Ela estava conversando com um cara perto da mesa de aperitivos, um banqueiro de investimentos que tinha acabado de conhecer. Nada de errado em conversar, mas ela ficava tocando o braço dele quando ria. E ria de tudo que ele dizia, até do que não tinha graça nenhuma. Observei de longe enquanto ela inclinava a cabeça, mexia no cabelo e mantinha contato visual por tempo demais. Um flerte clássico, do tipo que ela usava comigo quando nos conhecemos. Depois ela foi para outro grupo. Mesma rotina, só que com outro homem. Tentei dar o benefício da dúvida. Talvez ela só estivesse sendo mais simpática naquela noite. Talvez eu estivesse exagerando. Mas quando a vi praticamente se encostando em um incorporador imobiliário enquanto perguntava sobre seus grandes projetos, percebi que tinha algo errado. Caminhei até ela, passei meu braço em sua cintura e entrei na conversa. Ela não se afastou, mas também não se aproximou. Quando o cara se despediu para buscar outra bebida, perguntei baixinho: "Está se divertindo?" "Claro", ela respondeu com aquele sorriso inocente que me conquistou anos atrás. "Por quê?" "Só parece que você está realmente se conectando com todo mundo hoje." Ela riu, mas havia algo calculado naquele riso. "Você está com ciúmes?" "Isso não é nada a sua cara." Eu não estava com ciúmes. Estava confuso. Aquela não era a mulher com quem eu me casei. Ou talvez fosse, e eu nunca tivesse prestado atenção o suficiente. O resto da noite seguiu do mesmo jeito. Ela encontrava outro interlocutor, ligava o modo charme e eu assistia, deslocado em algum canto da sala. De vez em quando, ela cruzava o olhar comigo, quase como se estivesse verificando se eu estava prestando atenção, e eu estava. Às 10 horas, já tinha tido o suficiente. Não do fato de ela conversar, mas do jogo que estava acontecendo. Porque, sim, aquilo parecia um jogo. Só que eu não sabia as regras. No caminho para casa, mal falamos. Ela parecia energizada, quase radiante, enquanto eu ainda tentava digerir tudo o que tinha visto. Ao chegarmos, servi um bourbon e sentei no sofá. "Você está quieto hoje", ela disse, se acomodando ao meu lado. "Só pensando." "Pensando em quê?" Dei um gole na bebida e olhei para ela. Realmente olhei. "Sobre lealdade." Ela arqueou a sobrancelha. "Lealdade?" "É. O que significa? Como funciona em um casamento?" Foi então que ela largou a bomba que mudou tudo. "Na verdade", disse, dobrando as pernas debaixo de si, "fico feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque esta noite foi um teste." "Um teste?" "Eu queria ver o quanto você confiava em mim. Se você ficaria com ciúmes ou possessivo só porque eu conversava com outros homens. Se você tentaria me controlar ou teria um surto." Fiquei olhando para ela, tentando processar aquilo.
Então você estava flertando de propósito com estranhos para testar a minha lealdade? Para testar a sua confiança em mim. Isso. E devo dizer que você passou com louvor. Não fez escândalo, não nos envergonhou, não agiu como um marido inseguro. Estou orgulhosa de você. Ela se inclinou e me deu um beijo na bochecha, como quem recompensa um cachorro que obedeceu ao comando. Foi aí que caiu a ficha. Aquilo não era um teste da minha lealdade para com ela. Era um teste para ver até onde eu toleraria o desrespeito. Para medir até onde ela poderia ir sem que eu reagisse, quais limites podia cruzar enquanto eu permanecia sorrindo. E, pelo visto, a resposta era, bem longe. Terminei meu bourbon e coloquei o copo na mesa de centro. Sabe de uma coisa? Você está absolutamente certa em uma coisa. Em que? Esta noite definitivamente foi um teste. Me levantei e subi as escadas. Boa noite. Enquanto subia para o quarto, ouvi a voz dela me chamando, mas eu não tinha interesse em continuar aquela conversa. Não naquela noite. Eu precisava refletir sobre o que realmente significava lealdade, mais importante, quem de fato a merecia. O domingo de manhã começou com a rotina de sempre. Ela fez café. Eu li as notícias no celular. Conversamos sobre os planos do dia. Tudo absolutamente normal, como se a revelação da noite anterior não tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de admitir que arquitetou uma manipulação elaborada disfarçada de teste de confiança. Mas eu me lembrava de cada palavra. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção de um jeito que nunca tinha feito antes. Observando de verdade, ouvindo de verdade. E o que descobri foi fascinante. Na terça-feira à noite, saímos para jantar com outro casal no Cheesecake Factory. Nada chique, só nosso tradicional encontro duplo com amigos de longa data. Mas eu fiquei de olho nela novamente. O jeito como elogiou o garçom de forma um pouco entusiasmada demais. Como arrumou desculpas para tocar no ombro do nosso amigo durante a conversa. O contato visual prolongado com o homem da mesa ao lado. E então ela olhava para mim, quase conferindo minha reação. O padrão estava claro agora. Ela não estava apenas sendo simpática. Ela estava se apresentando, testando meus limites, vendo até onde podia ir enquanto eu ficava ali, no papel de marido bem treinado. Então, decidi jogar o jogo dela, mas com as minhas regras. Na quarta-feira, ela sugeriu irmos a um bar esportivo assistir ao jogo com amigos. A oportunidade perfeita. Concordei com entusiasmo, o que pareceu surpreendê-la. Provavelmente esperava que eu inventasse desculpas depois da performance do fim de semana. O bar estava lotado. Típica noite de quarta-feira. Ela imediatamente se aproximou de um grupo que incluía 2 caras que conheceu em algum evento de trabalho. Observei enquanto ela entrava no modo flerte, cabelo jogado, risadinhas, posicionamento estratégico. Mas, em vez de ficar no canto tomando uma cerveja como um marido ciumento, comecei minhas próprias conversas. Inclusive com a bartender atraente que vinha trocando olhares comigo desde que chegamos. O que vai querer? Ela perguntou, inclinando-se sobre o balcão. Me surpreenda, respondi, devolvendo o sorriso. Algo forte o suficiente para aguentar o que a noite trouxer. Ela riu, um riso genuíno. Dia difícil? Só ficando interessante agora. Enquanto preparava o drink, conversamos sobre a escola de coquetelaria, os planos dela de abrir o próprio bar. Uma conversa real, não a encenação que minha esposa fazia a uns 5 metros dali. Quando a bartender me entregou o copo, nossos dedos se encostaram. Completamente por acaso, mas eu não retirei a mão imediatamente. Foi nesse instante que senti os olhos dela em mim. Minha esposa tinha percebido. Ela se despediu rapidamente do grupo e surgiu ao meu lado em segundos. Quem é a nova amiga? Perguntou no mesmo tom doce de sábado à noite. Só pedi uma bebida, respondi com naturalidade. O nome dela é Jéssica. Está estudando administração. Que ótimo, disse, ainda sorrindo, mas com uma pontada de dureza na voz. Vamos achar um lugar para assistir ao jogo?
Fomos para uma mesa onde ela podia vigiar tanto o bar quanto a mim. O resto da noite foi educativo. Cada vez que eu interagia naturalmente com alguém, homem ou mulher, ela encontrava um jeito de se intrometer ou redirecionar minha atenção. Quando conversei sobre esportes com o cara ao lado, de repente ela precisava da minha ajuda com alguma coisa. Quando elogiei a eficiência da garçonete, ela logo fazia outro pedido, exigindo mais interação. Era controle disfarçado de preocupação. Posse mascarada de afeto. Na quinta-feira veio a verdadeira revelação. Estávamos no Target comprando coisas para casa quando notei uma mudança drástica no comportamento dela. Perto de funcionários homens, ela era só sorrisos e simpatia. Com as caixas mulheres, era eficiente, mas fria. Mas no momento em que comecei uma conversa amistosa com a funcionária que nos ajudava a encontrar caixas organizadoras, minha esposa apareceu. Amor, acho que já temos tudo o que precisamos, disse, entrelaçando o braço no meu de forma possessiva. No caminho para o carro, decidi testar algo. Aquela garota foi bem prestativa, comentei, casual. Foi? Nem reparei. Sério? Você reparou bastante para encerrar a conversa. Ela parou de andar e me olhou. O que isso quer dizer? Nada. Só uma observação. Está dizendo que fui grossa com ela? Foi? O silêncio se estendeu no estacionamento. Carros passavam, pessoas empurravam carrinhos. A vida seguia normalmente enquanto nós dois tínhamos uma conversa carregada ao lado do nosso Honda. Não gosto do seu tom, disse finalmente. Eu não gosto de 2 pesos e 2 medidas. Aquilo a atingiu em cheio. Eu vi nos olhos dela o instante em que percebeu que eu não ia mais desempenhar o papel do marido ingênuo. Que 2 pesos e 2 medidas? No sábado à noite, você testou minha lealdade flertando com estranhos. Mas quando eu tenho uma conversa normal com alguém, você praticamente marca território. Ela abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Um sinal clássico. Isso é completamente diferente. Como? Porque eu não estava realmente flertando. Eu estava testando você. E eu não tenho interesse em mais ninguém. Eu só estou sendo uma pessoa normal, que pode conversar. Ficamos ali, nos encarando por cima do carro. 2 pessoas casadas há 4 anos, de repente, falando línguas diferentes. Ela entrou no banco do passageiro sem dizer mais nada. A volta para casa foi silenciosa, mas minha mente não parava. O jogo que ela tinha começado estava ficando mais claro a cada dia. Ela queria a liberdade de ultrapassar limites enquanto me mantinha preso, controlado. Queria testar minha lealdade enquanto exigia acesso exclusivo à minha atenção. Naquela noite, enquanto ela se preparava para dormir, tomei uma decisão. Se ela queria continuar jogando, era escolha dela. Mas eu estava cansado de ser o único a seguir regras às quais nunca tinha concordado. Era hora de escrever meu próprio manual. A manhã de sexta chegou com uma clareza que eu não sentia havia anos. Acordei antes do despertador, mente afiada, e, pela primeira vez em muito tempo, não pensei primeiro nas necessidades dela, na rotina dela, nos sentimentos dela. Pensei nos meus. A revelação veio enquanto eu fazia café. A mesma rotina que eu seguia todas as manhãs há 4 anos. Sempre o blend preferido dela. Sempre a caneca favorita dela preparada primeiro. Sempre garantindo que tudo estivesse perfeito para ela antes mesmo de pensar no que eu queria. Em que momento eu tinha deixado de ser prioridade na minha própria vida? Ela desceu de hobby, cabelo bagunçado, esperando o habitual serviço de café da manhã. Mas eu já estava vestido, caneca térmica na mão. Para onde você vai tão cedo? Perguntou, visivelmente confusa. Academia. Marquei com o treinador às 7. Desde quando você malha de manhã? Desde que decidi colocar minha saúde em primeiro lugar. Não era totalmente verdade. Eu vinha pensando em entrar numa academia há meses, mas sempre arrumava desculpas. Muito cansado, muito ocupado. Ela sempre precisava de ajuda com alguma coisa. Sempre havia alguma coisa. Mas agora não mais. A academia foi uma revelação.
Não pelo equipamento ou pelo treinador, mas porque, por uma hora, foquei inteiramente em mim, nos meus objetivos, nos meus limites, no meu progresso. Nada da agenda de ninguém importava. O treinador, um ex-fuzileiro chamado Carlos, me colocou em um treino pesado. Mas quando disse, "Você tem mais força do que imagina", eu soube que ele não estava falando apenas de levantamento de peso. Voltei para casa energizado, tomei banho e me preparei para o dia. Ela ainda estava de hobby, rolando o feed do Instagram. "Como foi o treino?" perguntou distraída. "Ótimo. Fechei 3 sessões por semana." Isso chamou a atenção dela. Ela largou o celular. 3 vezes por semana? É bastante tempo. É um investimento. Em quê? Em mim. Algo brilhou no olhar dela. Não era exatamente preocupação, nem irritação. Mas parecia cálculo. Só não deixe isso atrapalhar nossos planos. Nossos planos? Pensei. Em que momento eu deixei de ter os meus próprios planos? No fim de semana, resolvi testar algo. Ela queria ir ao churrasco da irmã no domingo à tarde. Normalmente, eu cancelaria o que tivesse para acompanhá-la, desempenhando o papel de marido de apoio enquanto ela brilhava socializando. Mas dessa vez, disse. Parece divertido. Eu apareço mais tarde. Vou ver o jogo com uns caras antes. Que caras? Uns amigos da academia. O Carlos me chamou para assistir com o grupo deles no domingo. Era um exagero. Carlos tinha comentado que às vezes assistiam juntos, mas não havia me convidado formalmente. Mesmo assim, insisti. Mas a gente sempre vai junto a essas coisas. E vamos. Só vou te encontrar lá pelas 4. A expressão no rosto dela foi impagável, como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Não entendo por que você ia querer perder o começo da festa. Não entendo por que não posso ter meus próprios interesses. Outro daqueles silêncios carregados. Tá bom, disse, com um tom que deixava claro que não estava nada bom. Mas eu fui mesmo assim. Encontrei o Carlos e mais 2 caras em um bar esportivo no centro. Assistimos ao futebol, falamos sobre a vida, compartilhamos histórias de casamentos e divórcios. Conversa de verdade, entre homens que se respeitavam. Quando cheguei ao churrasco por volta das 4, ela estava entretida numa conversa com o cunhado sobre o novo barco dele. Flertando de novo, não como teste, mas por hábito. Entrei naturalmente na conversa, contribuí com algumas observações sobre motores marítimos a partir de pesquisas que havia feito para um cliente, e aos poucos fui ampliando o diálogo para incluir outras pessoas ao redor. Ela tentou várias vezes puxar o assunto de volta para conversas privadas com homens específicos, mas eu continuava abrindo o círculo, transformando tudo em discussão em grupo em vez de sessões de flerte particular. Você está especialmente sociável hoje, comentou, mais tarde, enquanto íamos para o carro. Só aproveitando. Você parece diferente, mais assertivo. Talvez eu esteja apenas me sentindo mais eu mesmo ultimamente. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, ela trouxe de novo o assunto do teste de lealdade. Estive pensando no que você disse sobre sábado à noite, na festa. O que tem? Talvez eu tenha me expressado mal. Não queria desrespeitar você nem o nosso casamento. Parei de escovar os dentes e a encarei pelo espelho do banheiro. Então o que você queria fazer? Só queria ter certeza de que você confiava completamente em mim. Que você não se tornaria um daqueles maridos controladores, que se sentem ameaçados por uma interação social normal. E o que você aprendeu? Ela perguntou. Que você confia em mim. Que você é seguro o suficiente para me deixar ser eu mesma. Enxaguei a boca e me virei para encará-la diretamente. Ela esperava, provavelmente, alguma declaração romântica sobre o quanto eu admirava sua confiança ou independência. Sabe o que eu aprendi? Perguntei. Ela aguardou. Aprendi que tenho sido leal à pessoa errada. O que isso significa? Significa que passei 4 anos sendo leal a alguém que acha que lealdade é um teste, em vez de uma escolha.
que acha que confiança é algo que você prova tolerando desrespeito. Ela abriu a boca para argumentar, mas levantei a mão. Não terminei. Eu estive tão focado em ser leal a você, a nós, a este casamento, que esqueci de ser leal a mim mesmo, aos meus próprios valores, aos meus limites, ao meu respeito próprio. Isso não é justo. Você tem razão. Não é justo. Não é justo que eu tenha deixado isso acontecer. Mas isso muda agora. Muda como? Passei por ela e fui em direção ao quarto. Você queria testar minha lealdade. Parabéns. O teste funcionou perfeitamente. Ele me mostrou exatamente onde minha lealdade deve estar. Ao me deitar, vi-a parada na porta do banheiro, tentando processar essa nova versão do marido, aquele que não colocava automaticamente as necessidades dela em primeiro lugar, que não aceitava manipulação disfarçada de exercício de confiança. Pela primeira vez em anos, adormeci pensando nos meus próprios planos para o amanhã. Não nossos. Os meus. A semana seguinte trouxe um nível de consciência que eu nunca tinha experimentado no meu casamento. Era como se alguém tivesse me dado óculos depois de anos de visão embaçada. De repente, eu via padrões em todos os lugares. Na segunda-feira de manhã, ela estava normalmente carinhosa. Beijos extras, elogios sobre minha nova rotina de exercícios, sugestões de restaurantes para irmos juntos. Um comportamento clássico de quem percebe que pode ter ido longe demais. Mas percebi outras coisas também. Como ela mexia no meu celular quando eu o deixava no balcão, casualmente olhando as horas enquanto rolava minhas notificações. Como fazia perguntas detalhadas sobre meus treinos na academia, com quem eu conversava, sobre o que falávamos, se havia mulheres no grupo. A mesma vigilância que ela me acusava de não ter durante o famoso teste de lealdade. Na terça-feira à noite, sugeriu jantarmos naquele novo italiano do centro. Um gesto simpático, não fosse o detalhe de que ela passou metade da refeição trocando mensagens. Quando perguntei com quem era, respondeu coisa de trabalho, mas virou o celular discretamente para longe enquanto digitava. Não criei cena. Só guardei a informação. Na quarta-feira veio o momento mais revelador. Voltei da academia e a encontrei tomando café com a amiga Raquel no quintal. Nada fora do comum, exceto pelo fato de que a conversa parou imediatamente quando apareci. Não quero interromper, falei, pegando uma garrafa de água na geladeira. Estávamos só falando sobre o divórcio dos Henderson, disse Raquel rápido. Demais. Situação complicada, respondi casual. Ouvi dizer que ele pegou ela traindo com o personal trainer. O olhar que trocaram foi elétrico, como se eu tivesse revelado algo que não deveria saber. Na verdade, disse Raquel, apressada, já vou indo. Obrigada pelo café. Depois que ela saiu, minha esposa ficou estranhamente quieta. Não perguntou sobre meu treino, não comentou o dia dela. Só silêncio, enquanto enchia a máquina de lavar louça com uma precisão desnecessária. Foi quando decidi fazer minha própria investigação. Na quinta-feira, tirei meio período de folga e dirigi até o prédio onde ela trabalhava, perto da hora do almoço, apenas curioso para observar a rotina, com quem ela andava. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Ela saiu por volta de 12h30 com 2 colegas, ambos homens. Caminharam até uma lanchonete da moda a 3 quarteirões, rindo e se tocando no braço o tempo todo. O mesmo linguajar corporal da festa, só que em outro palco. Segui de longe e observei pela janela enquanto ela encenava sua rotina, inclinar-se na conversa, brincar com o cabelo, manter contato visual longo demais com o cara à direita. Mas havia algo interessante. Ela checava o celular a cada poucos minutos, como se estivesse esperando algo importante. Quando terminaram o almoço, os 2 colegas voltaram para o escritório. Ela não. Seguiu na direção oposta, rumo ao estacionamento, verificando o celular outra vez. Dei alguns minutos de vantagem e a segui. Ela dirigiu até um Starbucks a 15 minutos dali, estacionou e entrou. Pela janela, vi quando pediu um café e sentou-se em uma mesa de canto. 5 minutos depois, um homem entrou. Cerca de 35 anos, porte atlético, terno caro.
Eles se abraçaram como velhos amigos, mas o abraço durou tempo demais. Ele se sentou de frente para ela, inclinado para a frente, totalmente focado no que ela dizia. Conversaram por 45 minutos. Eu não podia ouvir, mas lia perfeitamente a linguagem corporal, íntima, familiar, o jeito de quem compartilha segredos. Quando saíram, ela o acompanhou até o carro, uma BMW preta estacionada a 2 vagas do dela. Eles se abraçaram novamente, dessa vez, ele beijou sua bochecha. Não era o tipo de beijo que se dá a um simples conhecido. Esperei até que os dois fossem embora antes de voltar para casa. Ela chegou 10 minutos antes de mim, o que significava que tinha voltado direto para o trabalho depois do misterioso café. Quando entrei, já estava de roupas casuais, preparando o jantar como se estivesse em casa há horas. Como foi a tarde? Perguntei. Chata. Sol de sempre no escritório. E a sua meia folga? Produtiva. Resolvi algumas coisas. Naquela noite, ela estava extra atenciosa. Fez minha refeição favorita, perguntou sobre meu dia, sugeriu assistirmos a um filme juntos. Tudo o que uma pessoa culpada faz quando tenta compensar demais. Durante o filme, o celular dela vibrou 3 vezes. A cada vez, ela olhava para a tela, mas não respondia. Na terceira, levantou-se dizendo que precisava ir ao banheiro e levou o aparelho consigo. Ficou 8 minutos fora, tempo suficiente para ter uma conversa. Quando voltou, parecia mais relaxada, como se a ansiedade que vinha carregando tivesse se dissipado. Está tudo bem? Perguntei. Claro. Por que não estaria? Na manhã de sexta veio a prova final de que eu precisava. Ela estava no banho quando o celular, carregando na mesa de cabeceira, acendeu com uma mensagem. O pré-visualizado dizia: não vejo a hora de te ver de novo. Ontem foi, não li o resto. Não precisava. O tal teste de lealdade não passava de projeção. Ela estava testando os meus limites enquanto ultrapassava os dela. Brincando com o nosso casamento enquanto construía algo às escondidas. Enquanto me vestia para o trabalho, senti uma estranha calma. Nem raiva, nem devastação. Apenas clareza. Por 4 anos eu tinha sido leal a alguém que mantinha as opções abertas. Eu jogava por regras que não valiam para os 2 jogadores. Mas isso estava prestes a mudar. Eu tinha alguns telefonemas a fazer. As 2 semanas seguintes foram as mais estratégicas da minha vida. Não por vingança, nem por emoção, mas por método. Como preparar uma apresentação de negócios em que fracassar não era uma opção. O primeiro telefonema foi para meu colega de faculdade, hoje advogado de divórcios. Encontramo-nos para beber numa quinta-feira à noite, em um bar no centro onde não havia risco de encontrarmos conhecidos. Preciso de um conselho, falei direto. Hipoteticamente falando, né? Ele riu. Nada de bom começa assim. O que está acontecendo? Expliquei a situação sem emoção, o teste de lealdade, os padrões que observei, os encontros para café, o comportamento secreto. Ele ouviu sem julgamento, fazendo anotações num guardanapo. Há quanto tempo isso acontece? O óbvio, umas 3 semanas desde que comecei a prestar atenção. Mas, honestamente, provavelmente muito mais. Eu é que não via. Algum bem em conjunto de que eu deva saber? Casa no nome dos 2. Conta corrente e poupança conjuntas. O carro dela tem financiamento, minha caminhonete está quitada. 100 filhos. Bom, isso simplifica. Ele me entregou o cartão de outro advogado, mais especializado, mais agressivo quando necessário. Alguém que entendia que nem todo divórcio precisava ser uma guerra, mas que era melhor estar preparado para a batalha. O segundo passo foi a preparação financeira. Abri uma conta corrente pessoal em outro banco e comecei a redirecionar meu depósito automático para lá. Não escondendo dinheiro, apenas protegendo o que era meu. Fiz cópias de todos os extratos, declarações de imposto, documentos de propriedade. Tudo legal, tudo acima da mesa, mas tudo meu. A parte mais difícil foi manter o comportamento normal em casa.
Ela parecia sentir que algo tinha mudado, mas não conseguia identificar o que. Eu continuava educado, ajudava nas tarefas, dormia na mesma cama. Mas já não estava emocionalmente envolvido. E, aparentemente, isso era perceptível. Você anda diferente, disse uma noite, enquanto lavávamos a louça. Diferente como? Não sei. Distante. Como se estivesse em outro lugar, mesmo quando está aqui. Só focado em projetos de trabalho. Só isso? Olhei diretamente para ela. O que mais poderia ser? Ela estudou meu rosto, como quem tentava resolver um enigma. Parece que você está bravo comigo por alguma coisa. Está me perguntando ou afirmando? Estou perguntando, então. Não, não estou bravo. E era verdade. Raiva exige investimento emocional. O que eu sentia era mais decepção. Nela, por quem eu pensava que ela era. Em mim, por ter demorado tanto a enxergar. Pelos 4 anos em que construí uma vida com alguém que já estava planejando a própria rota de fuga. Na semana seguinte, comecei a fazer mudanças sutis em casa. Nada óbvio, apenas pequenos ajustes na rotina. Parei de preparar o café dela de manhã. Não como punição, mas porque agora eu saía mais cedo para a academia. Parei de perguntar sobre o dia dela quando chegava do trabalho, esperando para ver se ela se oferecia para compartilhar algo. Ela notou. Por que você nunca me pergunta mais sobre o trabalho? Você quer que eu pergunte? Quero que se importe. Eu me importo. Quando você quer contar, eu ouço. Não é a mesma coisa. Você tem razão. Não é. Essas conversas começaram a ficar mais frequentes. Pequenos testes, sondagens para ver se eu ainda era o mesmo marido que pendia de cada palavra dela, que precisava saber cada pensamento e cada sentimento. Eu não estava. A virada aconteceu em um sábado de manhã. Ela se arrumava para encontrar a irmã para um dia de compras, gastando mais tempo do que o normal na aparência. Cabelo perfeito, maquiagem impecável, roupa que mostrava apenas o suficiente para ser interessante. Talvez eu chegue tarde hoje à noite, disse casualmente. Estamos pensando em jantar depois das compras. Talvez encontrar alguns amigos. Parece divertido. Divirta-se. Ela parou, o batom ainda a meio caminho dos lábios. Só isso? O que mais deveria haver? Não sei. Normalmente você pergunta quais amigos, onde vamos, a que horas volto. Você quer que eu faça essas perguntas? Eu quero que você queira saber. Coloquei minha xícara de café sobre a mesa e olhei para ela. Realmente olhei. Ainda era linda. Ainda era a mulher por quem eu tinha me apaixonado. Mas, aparentemente, não era a mesma com quem eu tinha me casado. Eu confio que você faça boas escolhas, respondi simplesmente. A ironia não me escapou. Eram exatamente as palavras que ela queria ouvir durante o teste de lealdade. Mas agora tinham um significado diferente. Ela saiu por volta do meio-dia e eu passei o dia fazendo algo que não fazia havia anos, o que eu quisesse. Fui até a Home Depot, comprei materiais para um projeto no ateliê que vinha adiando. Passei 3 horas na garagem construindo prateleiras, ouvindo música, sentindo a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Ela voltou perto das 11 da noite, ligeiramente desarrumada, cheirando a vinho e a um perfume que não era o meu. Como foi seu dia? Perguntou, tirando os saltos. Produtivo. Construí aquelas prateleiras de que falava. Que bom, respondeu, já subindo as escadas, claramente sem interesse nos detalhes. E o jantar? Foi bom. Reencontrei todo mundo. Terminei de carregar a lava-louças e a segui para o andar de cima. Ela estava no banheiro tirando a maquiagem, evitando meu olhar pelo espelho. Em que restaurante vocês foram? Naquele novo da Quinta Avenida. Você não gostaria. Curiosa suposição, já que ela nunca perguntou o que eu gostaria. No domingo de manhã, fiz minhas preparações finais. Enquanto ela dormia até mais tarde, fui até a Kinko's e fiz cópias de tudo. Documentos financeiros,
fotos da nossa vida juntos, o cartão do meu advogado. Também escrevi uma carta. Não raivosa, não acusatória, apenas honesta sobre o que eu havia observado, o que tinha descoberto sobre mim mesmo e o que precisava acontecer a seguir. Quando voltei, ela estava na cozinha fazendo panquecas. O espetáculo da felicidade doméstica, no horário habitual. Você acordou cedo para um domingo, disse, virando as panquecas com precisão ensaiada. Tinha uns compromissos. Que tipo de compromissos? Só cuidando de algumas coisas. Ela colocou as panquecas na bancada. Sabe, estava pensando que devíamos planejar uma viagem. Talvez aquela para o Colorado, que falamos no ano passado. Talvez, respondi, cortando meu café da manhã. Deixe eu verificar minha agenda. Mas eu já sabia, minha agenda estava prestes a ficar muito menos complicada. A segunda-feira chegou com uma clareza absoluta. Eu já estava vestido e tomando café quando o despertador dela tocou no andar de cima. Normalmente, eu teria preparado o café dela, iniciado o café da manhã, toda a rotina doméstica que tinha definido nossas manhãs por 4 anos. Não hoje. Ela desceu de hobby, cabelo bagunçado, esperando o serviço de sempre. Em vez disso, me encontrou sentado à mesa da cozinha com um envelope pardo e as chaves do carro na mão. Onde está meu café? Perguntou, ainda sonolenta. Ao ver a cafeteira intacta, parou, percebendo a quebra da rotina. Você não fez do jeito que eu gosto. Não, não fiz. Algo no meu tom a fez prestar atenção. Ela olhou para o envelope, depois para mim. O que é isso? Os resultados reais do seu teste. Empurrei o envelope pela mesa. Ela abriu com a mesma curiosidade que tivera durante o jogo de lealdade, provavelmente esperando algum gesto romântico ou um pedido de desculpas. O rosto dela empalideceu ao ler os papéis do divórcio. O que é isso? Sou eu passando no seu teste. Isso não é engraçado. Você tem toda a razão. Não é nada engraçado. Ela afundou na cadeira à minha frente. Os papéis espalhados diante dela. Eu não entendo. Podemos conversar sobre isso. Podemos superar o que quer que esteja incomodando você. Você queria testar minha lealdade, lembra? Pois bem, parabéns. O teste funcionou perfeitamente. Mas isso foi semanas atrás. Achei que já tínhamos superado. Superamos. Eu superei. Superei a ideia de ser leal a alguém que trata a lealdade como um jogo. Ela tentou falar, mas levantei a mão. Você testou se eu toleraria desrespeito enquanto você flertava com estranhos. Passei nesse teste ficando calmo. Depois testou se eu perceberia quando começou a sair para cafés secretos com outros homens. Passei nesse também. O rosto dela passou do branco ao cinza. Mas o teste mais importante foi ver se eu finalmente escolheria ser leal a mim mesmo em vez de ser leal a alguém que não respeita nosso casamento. E adivinha? Passei nesse com nota máxima. Você me seguiu. Eu observei padrões. Grande diferença. Ela encarava os papéis como se eles pudessem desaparecer se ela se concentrasse o bastante. Nós podemos consertar isso. Podemos fazer terapia. Você não pode consertar alguém que acha que casamento é um teste de lealdade. Você só pode decidir se quer continuar fazendo a prova. Eu nunca traí você. Você estava apenas treinando. O silêncio se estendeu entre nós. 4 anos de casamento reduzidos a documentos legais e verdades duras. Então é isso? Você vai simplesmente desistir? Levantei-me e peguei minhas chaves. Eu não estou desistindo de nada. Estou escolhendo a mim mesmo pela primeira vez em 4 anos. Estou escolhendo meu respeito próprio em vez dos seus jogos. Estou escolhendo a honestidade em vez do que quer que essa encenação tenha sido. Para onde você vai? Para o trabalho, depois para o escritório da minha advogada, e depois para começar o resto da minha vida. Caminhei até a porta, mas me virei antes de sair. Sabe o que é engraçado? Você queria um marido que não ficasse com ciúmes, que não fosse possessivo,
Que confiasse em você completamente, não importa o que fizesse. Pois bem, você conseguiu exatamente o que pediu. O que quer dizer? Quero dizer que agora eu confio em você completamente. Confio que você sempre fará o que servir melhor aos seus interesses. Confio que lealdade significa algo diferente para você do que significa para mim. E confio em mim mesmo o suficiente para ir embora de alguém que acha mais importante testar limites do que respeitá-los. Ela me seguiu até a porta, ainda com os papéis apertados nas mãos. Isso é insano. Você está jogando fora 4 anos por causa de um mal-entendido. A única coisa que eu entendi errado foi acreditar que merecia ser tratado como uma opção enquanto tratava você como prioridade. Abri a porta e saí. E quando estiver pronta para discutir a parte prática, o cartão da minha advogada está no envelope. Ela é muito detalhista. Enquanto dirigia, vi pelo retrovisor ela parada na porta, finalmente entendendo que alguns testes trazem consequências que quem os aplica nunca considerou. Meu celular vibrou com mensagens a manhã inteira. Eu não li nenhuma. Eu tinha passado no teste dela, afinal. Provei que minha lealdade estava exatamente onde deveria estar, comigo mesmo. Comentário Reddit. Engraçado, ela queria um marido que não tivesse ciúmes, que confiasse cegamente em tudo que ela fazia. Pois conseguiu. Só não contava que a confiança dele seria suficiente para deixar ela sozinha com os joguinhos dela.